Bom, pessoal, vamos para português agora, tá? Caderno, lápis e borracha e vamos copiar, certo? É pouquinho, não é muita coisa não, tá? Depois a gente vai pro livro, combinado? Então, a gente estudou, antes das avaliações, o presente do indicativo, né? O tempo verbal presente do indicativo, que era aquilo que estava acontecendo naquele momento, tá? Agora nós vamos estudar o pretérito. O pretérito são os verbos que estão no passado, que já foram, que já aconteceram, tá? Então, quando ele está no pretérito ou passado, indica o que já aconteceu ou aquilo que poderia ter acontecido. Nós vamos estudar agora os pretéritos do modo indicativo. Porque existem outros pretéritos? Sim, existem. Existem outros modos, existem outros pretéritos. Nesse momento, a gente vai estudar os pretéritos do modo indicativo, ok? Então, o primeiro pretérito do modo indicativo é o pretérito perfeito do indicativo. Ele expressa ações que começaram e terminaram no momento passado. Eu cantei ontem, então eu comecei a cantar e eu terminei de cantar ontem, né? Eu estudei naquela escola, ou seja, eu estudei durante um tempo, comecei e parei. Eu trabalhei naquele lugar, então eu comecei e parei. Eu lavei a roupa, já acabei, já comecei e já acabei, tá? Então, o pretérito perfeito, ele vai indicar as ações que começaram e terminaram no passado, ok? Então, vou sair da frente para vocês poderem dar uma pausa para copiar e vou escrever novamente. Então, aqui eu coloquei a continuação no momento passado, tá? E pretérito imperfeito do indicativo. Expressa ações que ocorriam com frequência no passado. Então, eu cantava toda noite, quer dizer, eu cantava sempre. Não canto mais, mas eu cantava toda noite. Eu saía muito à noite, né? Eu brincava com meu filho quando era pequeno todos os dias. Então, pretérito imperfeito. Era uma coisa que acontecia com frequência no passado, tá? Eu vou pausar e vou colocar o quadro de conjugação. Combinado? Bom, então eu fiz um quadro de conjugação do pretérito imperfeito do indicativo, que é aquele que mostra uma ação que acontecia com frequência no passado, tá? Então, só pra gente lembrar que a gente já colocou isso no caderno. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação em er. Terceira conjugação em ir, certo? Só para lembrar que, por exemplo, aqui eu botei o verbo cantar, mas podia ser o verbo dançar, que a terminação que está em vermelho ia ser a mesma. Por exemplo, eu cantava, eu dançava. Tu cantavas, tu dançavas. Ele cantava, ele dançava. Entenderam? Ó, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Vender. Verbo vender, segunda conjugação. Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Nós vendíamos, vós vendíeis, eles vendiam. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Eu escolhi o verbo partir. Então, eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partíeis e eles partiam. Ok? Dá uma pausa para copiar, que a gente vai botar agora o perfeito. Então, agora a gente tem o pretérito perfeito do indicativo, tá? Que é aquele que começou e acabou. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Lembrando que quando é passado, é sempre com AM. Porque quando eu colocar cantaram, na verdade, cantarão com AOTIL, é futuro, é outro tempo. Então, toda vez que for pretérito, é AM, não entra AOTIL, certo? Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles venderam.
Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Então, esse é o pretérito perfeito do indicativo, ok? Aí acaba o nosso caderno e a gente vai fazer... Por que eu não passei exercício no caderno? Eu quis passar essa explicação no caderno, porque não tem isso no livro. E aí o livro, ele tem muito exercício. Então, para não ficar muito exercício, eu resolvi deixar só os exercícios do livro, tá? Então, quando você terminar de copiar, você vai pegar o seu livro C3, que é o livro azul. Na página 42, tá aqui, tempos verbais do modo indicativo, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. E aí você vai lendo, eu não vou ler com vocês vão ler sozinhos, vocês vão lendo e vão marcando, depois a gente vai corrigir, tá? Prestando bastante atenção nos retângulos lilazes, que falam sobre o conteúdo. E aí vocês vão fazer da página 42 até a página... Já tem gente chorando agora. Já até sei. Até a página 53. Tá bom? É só exercício. Combinado? Então senta, faz o exercício. Tá fácil, não tá difícil. Aqui vai explicar de novo o que é pretérito perfeito, o que é pretérito imperfeito. Vai explicar de novo primeira, segunda e terceira conjugação que a gente já estudou lá no presente, tá? Então, e fazendo frases. A maioria das... A maioria não. Algumas questões são pessoais, porque são para fazer frases. Essas questões para fazer frases, eu preciso que vocês ou me mostrem no Meet, né? Provavelmente não será no Meet de hoje, porque o Meet de hoje vai ser 1 hora, então vai ser mais cedo. Ou me enviem, ou então vocês podem me mostrar no Meet de amanhã, ou me enviem pelo e-mail, combinado? As respostas pessoais, tá? Só queria pedir desculpas para vocês por ter mudado o meu horário do Meet, mas eu tinha um dentista marcado na semana passada, ele não pôde me atender e ele só tinha o horário de 4 horas da tarde hoje. Então eu pedi para a coordenação para adiantar o nosso Meet para 1 hora da tarde. As aulas estão gravadas, a gente vai fazer o Meet 1 hora da tarde. Quando terminar o Meet, eu vou ao dentista. Combinado? Obrigada a vocês que vão poder comparecer ao Meet. Quem não puder comparecer ao Meet, a gente se encontra amanhã, tá bom? Um beijo da tia Simone.